Tem. Bom, gente, então vamos começar a nossa segunda aula do dia, né? Primeiros socorros. É, Semana passada, relembrando, nós demos suporte básico de vida, né? Então, vamos dar uma relembrada. Suporte básico de vida não é só para quem é da área da saúde, mas qualquer pessoa que tenha um treinamento pode fazer o primeiro atendimento, o básico, né? Porque ele não inclui nenhuma área invasiva. Então, não tem procedimentos de medicação, nem de intubação, né? Então, a gente vai sempre fazer o procedimento, a gente vai usar o CAB, vocês lembram que eu falei com vocês? Que a sigla, né, CAB, que antes era ABC, depois eles mudaram para CAB, né, para CAB. E quando somos profissionais da área da saúde, nós vamos fazer o CABID, né? Que a última vai ser a desfibrilação. Então, quem lembra qual que significa o C? Circulação. Exatamente. Então, o principal para o paciente é fazer com que essa circulação sanguínea ela volte a acontecer no corpo quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. É, o A, o que significa o A? Gente, o que significa o A? Abertura das Abertura. vias aéreas. Isso aí, valeu, obrigada. E aí, o C, Cadê o trem? Circulação, compressão torácica. A, abertura de vias aéreas. Abertura de vias B aéreas, boa e ventilação. Boa B, ventilação. isso aí. E o Desfibrilação. D, beleza. Desfibrilação. Então tá. Então, o cabide, né? Vocês estão relembrando o cabide, beleza. Então, hoje, eu vou começar aqui a compartilhar para vocês a minha tela. Nós vamos falar sobre as vias aéreas e respiração de resgate. Todo mundo está acompanhando aí, né? A página. Bom, então só uma pequena amostra aqui para vocês. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Isso está lá em Gênesis 2:7. Ó, Por já que eu trouxe começamos isso aqui para a bíblico. gente pensar? Exatamente. Porque, gente, para mostrar para vocês que desde a formação do mundo, desde quando nós fomos formados, uma das principais coisas que nós precisamos é do fôlego de vida, que é a respiração. E por que que isso é tão importante para o homem? Porque sem oxigenação nós não conseguimos viver. E para nós, o que é importante a gente saber, gente? Atender uma vítima, fazer com que uma parada cardiorrespiratória volte a ser eficaz na vida da pessoa. Ou seja, a pessoa que teve uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, que tem ausência de respiração, a gente consiga restabelecer essa pessoa para que a respiração volte originalmente da forma espontânea, né? Claro que às vezes não é possível, mas se a gente fizer os primeiros socorros, o suporte básico bem feito, a gente consegue restabelecer essa pessoa. Então vamos lá. O que a gente precisa lembrar, né, que a gente tem? As vias aéreas são compostas por quem? Boca, nariz e traqueia. Então, para a gente manter esse paciente com uma boa respiração, a gente precisa dessas vias aéreas abertas e limpas. Então, ela tem que estar livre de qualquer tipo de obstrução. Então, o que seria uma obstrução? Seria qualquer tipo de massa, qualquer empalamento que a gente fala, às vezes a pessoa está comendo e fica no engasgo, tá? Ou então algum tipo de secreção também, tá? Que pode estar obstruindo essa via aérea, fazendo com que essa via aérea não fique totalmente livre para a passagem do ar. Então, o que a gente tem que verificar rápido? Qual problema requer mais resposta imediata? Eu quero que vocês me respondam. Uma obstrução parcial das vias aéreas ou uma obstrução completa? Quem pode me responder?
Completo, né? É o que requer um cuidado mais rápido? Hum, Uma resposta imediata? eu acho que sim. Bom, gente, na verdade, as duas precisam da resposta imediata. Porém, quando a gente tem um paciente com obstrução parcial, às vezes ele consegue nos mostrar. E quando é uma via aérea obstruída por completo, esse paciente pode ser que ele chegue a uma síncope muito rápida. E provavelmente, e mais para frente, ele pode chegar até uma parada cardiorrespiratória e um óbito, tá? Então, as duas devem ser de resposta imediata, tá bom? Só que aí vai depender dos sinais que nós temos. Então, numa obstrução completa das vias aéreas, quais são os sinais que nós temos? Inabilidade de respirar, inabilidade de tossir e inabilidade para falar. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa está no restaurante. Agora eu vou começar com as caras, hein? Peraí. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Oh, meu Deus. Às vezes a pessoa tá lá comendo e aí ela começa a sentir, aí ela engasga com alguma coisa. Então, o que vai ser a primeira coisa que a gente vai ver a pessoa com a falta de respirar, ela vai ficar. Ela vai conseguir tossir? Não, porque vai estar completamente obstruído. Então, quando que a gente consegue tossir? Quando tem pelo menos um filete de ar passando na nossa via aérea, na traqueia ou no nariz, que seja, tá bom? E inabilidade para falar. Porque se estiver tampando completamente a nossa traqueia, a gente não vai conseguir falar nada, não vai sair nenhum som, tá? Então, o que que a gente vai, além de perceber isso, o que que a gente tem que fazer? Quais que são os cuidados? Alguém já ouviu falar em manobra de Heimlich? Sim. Sim? Essa No manobra bem-estar. Isso, essa manobra é exatamente essa figura aqui que eu trouxe para vocês. Então, eu trouxe aqui o passo a passo de como fazer essa manobra, já que, né, a gente não tem como fazer pessoalmente. Essa manobra, toda vez que a gente vai usar, é para tirar um possível empalamento, um engasgo, tá? Com algum objeto, com alguma coisa. Então, a gente vai posicionar, então, por detrás da vítima e vai envolver ela com os braços. Então, a gente vai abraçar o abdômen dessa pessoa. E a gente vai. E ali, vocês podem reparar na figura, na imagem, que ele está abraçando e ele está pegando ali na região do estômago. Na verdade, a gente vai subir um pouquinho e a gente vai segurar na parte próxima ai, gente, do diafragma, tá? A gente vai posicionar nossa mão próximo do diafragma. Então, nós vamos fechar as mãos com o punho bem fechado, uma das mãos com o punho bem fechado e o polegar por cima. Então, a gente vai fazer esse movimento, ó. Tá dando para ver? Não. Peraí. Olha aqui, ó. Uma mão fechada e a outra aberta em cima. Vamos pegar o polegar, nós vamos fazer esse movimento na mão, no abdômen do paciente, ó. Então a gente vai pegar e vai fazer esse movimento puxando para trás. Tô jogando pra fora. Só que a gente vai fazer para dentro, a gente vai empurrar e vai subir, tá? Aqui, ó. A manobra eu vou escrever aqui para vocês. O nome é manobra de Heimlich.
tá bom? Para ficar mais fácil. E aí, então, a gente vai colocar a outra mão sobre o punho fechado, agarrando firmemente. Então, é esse movimento que eu já expliquei para vocês, tá? Essa é a manobra de Hamilton. O que a gente faz com isso, gente? A gente consegue fazer com que essa pessoa, é como se ela fizesse um arroto. A gente consegue impulsionar um pouco de ar, de oxigênio que está no abdômen e consegue externar esse objeto que ficou empalado, tá? Nas vias aéreas abertas e limpas, a gente tem também, que a gente tem que manter, a gente tem uma obstrução parcial das vias aéreas. Que o que seria? Os sinais: dificuldade para falar e para tossir. Mas, reparem para vocês verem, quando a gente tem uma obstrução total, o paciente ele não tem dificuldade para falar, ele tem inabilidade. Isso quer dizer que, em hipótese nenhuma, ele consegue falar e nem tossir. Na obstrução parcial, ele fala com dificuldade, então ele vai assim, vai falar assim. E ele vai tentar tossir também sem conseguir, tá? Então, os nossos cuidados é tentar estimular a tosse forte e pode ter que fornecer impulsos, que aí a gente pode fornecer esses impulsos. Não começa a rir, não. Então, a gente pode fornecer esses impulsos, tanto com fazendo a manobra de Heimlich, como também, gente, a gente fazendo pequenos soquinhos, tá? Então, a gente vai fazer pequenos soquinhos no tórax do paciente. Ou, então, na região dorsal. Claro, gente, que a gente não vai pegar o paciente, vai fazer assim, jogar ele longe, não, tá? É de forma firme, mas constante, tá? E de forma que não seja muito agressiva, ainda mais dependendo da caixa torácica do paciente, da forma do paciente, tá? Então, vocês estão entendendo como o paciente fica, né? Então, a gente... Oi? Por que bate nas costas? Porque quando a gente bate nas costas e vira o paciente, por exemplo, a gente vai bater nas costas, desculpa, eu até passei uma informação errônea para vocês, a gente vai bater nas costas, mas o paciente ele não vai ficar assim, ele tem que ficar mais em pronação, então ele tem que ficar um pouco com a cabeça um pouco abaixada. Por quê? O impulso da gente mandar das costas vai fazer com que tanto o pulmão exerça uma força maior nessa oxigenação, quanto a própria gravidade. Então, a tendência dele conseguir tossir é maior quando a gente dá um soquinho nas costas, entendeu? Entendi. Então, a gente precisa fazer o gerenciamento das vias aéreas de uma pessoa que não responde. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente, vai posicionar a pessoa. E qual que deve ser a posição da pessoa, gente? Decúbito dorsal, né? No espirofalia. E a gente tem que avaliar a respiração, né? Eu falei isso com vocês também na última aula, como que a gente deve avaliar a respiração. Como, gente? Na carótida e acho que no pulso. Na carótida, isso. No pulso, a gente vai olhar mais na femoral, tá? No pulso, a gente não consegue muito avaliar, não, porque vai ficar mais fraco. Na femoral, a gente consegue. Melhor. Isso mesmo. E qual que é o tempo, Lisiane? 12 por 20. Não, qual é o tempo que a gente vai avaliar? Ai. Esqueci, não lembro. Quem sabe? Minuto. Não. Você vai ficar 1 minuto ainda. Você vai ficar 1 minuto. Morreu. Acho que é de 2 em 2 minutos. Sangue de Jesus. Morreu. Agora foi pra óbito mesmo. Foi tudo. Confundi tudo agora. É de 5 a 10 segundos. Sabe aqueles caras que vai puxando? Seus pacientes, eles vão pegar seus pacientes, tudo vai levar lá direto pra cova. Gente, de 5 a 10 segundos. Eu A falei. gente vai avaliar. Não, minutos, né? 2 minutos. Eu falei de 5 a 10 segundos. Eu que falei 2 minutos, eu que errei. Quem que fala? A Vitória que acertou. A Vitória acertou. Então, valeu, Vitória.
Então, gente, então a gente vai fazer essa avaliação com o dedo indicador e o médio. A gente vai colocar então na carótida da pessoa, vai abaixar um pouquinho o rosto para a gente visualizar ao mesmo tempo que a gente estiver fazendo essa avaliação, a gente também vai estar visualizando o tórax para ver se tem movimentação de sobe e desce da respiração. Então, para que você realize uma via aérea adequada, verifique a respiração de uma pessoa doente ou ferida. Que posição essa pessoa deve estar, então, gente? Posição dorsal. Isso aí, posição dorsal. Isso mesmo. Então, voltando, então, o que eu já acabei de falar, quando a gente tem que avaliar as vias aéreas e a respiração, então nós vamos posicionar, a gente vai ouvir de 5 a 10 segundos, e ao mesmo tempo vai observar o peito e vai considerar a movimentação da pessoa, né? Então, nós precisamos, né, para deixar que essa via aérea fique completamente desobstruída, né, aberta, nós temos as manobras que eu já falei na aula passada, né? Então, o movimento, vocês viram o vídeo, gente? Gente, Qual vídeo? o vídeo que eu coloquei lá para vocês verem a prática da aula semana passada. Talvez Todinha. eu tenha esquecido. Eu vi. Ah, talvez Só a talvez. nota não vai ser muito favorável. Talvez aí você me quebra. Oi, André. Tá no Ava o vídeo? Eu coloquei o link para vocês. Tá no grupo. Não, Ava não. Mas eu acho que eu coloquei lá no Ava também o link, tá? Que eu não consigo colocar o. Não, eu coloquei o vídeo também lá no Ava, coloquei, tenho certeza. Eu Então, não tenho gente. coisa não. Ah, tá. Gente, então, relembrando, né? Eu cheguei a falar com vocês da manobra de chin lift, lembram? Que essa manobra, nós vamos. Essa imagem aí identifica corretamente a forma que nós devemos fazer. Essa é a forma do chin lift, tá? A gente vai posicionar ou do lado da pessoa ou atrás da pessoa, tá? A gente vai posicionar as mãos. A gente tem que levantar o queixo da pessoa e inclinar a cabeça para trás. Vocês estão vendo aí o pescoço dessa pessoa? Como que a traqueia está completamente esticada? Isso faz com que a via aérea dela esteja completamente aberta, tá? Já na manobra de jaw thrust, que é quando há a possibilidade de, ou risco iminente de lesão na coluna cervical, nós não podemos movimentar esse pescoço dessa pessoa, tá? A gente não pode ter um movimento da região cervical dessa pessoa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar somente atrás desse paciente, tá? Para a gente conseguir fazer essa manobra e fazer com que essa cabeça fique completamente parada, tá? Se a gente tiver posicionado de lado para o paciente, a gente não consegue fazer da forma adequada, tá? Por quê? Essa via aérea vai ficar completamente aberta? Não, tá? Ela vai ficar parcialmente aberta. Porém, se o paciente tiver algum risco de lesão na coluna cervical, nós podemos danificar ainda mais se a gente fizer a chin lift. Então, por isso que nós precisamos usar esse tipo de manobra que é a jaw thrust, tá? Então, a gente vai posicionar atrás do paciente, a gente vai puxar a mandíbula para cima e, ao mesmo tempo, vai segurar para que o paciente não movimente essa cabeça, tá bom? Alguma Aqui a gente tem que dúvida? decorar o nome desses trem tudo. Não, tem que aprender mesmo, que decorar Não, você mas esquece. tem outros exercícios. Já o thrust, chin lift. Não sei Chin decorar o nome. lift. Gente, mas isso aqui vocês vão usar o resto da vida. Não, Nome de decorar o nome Jesus. só o Senhor dos Exércitos. Então, o processo respiratório. A gente tem, então, o processo respiratório normal, né? Que a gente fala o paciente estar em ar ambiente, né? Que a gente está respirando sem a ajuda de nenhuma aparelhagem nem nada. E a respiração anormal, que é quando essa pessoa tem o trabalho para respirar e tem dificuldade respiratória. O que seria isso? O trabalho para respirar, a gente pode utilizar. Pode ser tanto porque a gente precisa
Eu vou mandar para vocês. Esse slide ainda não tá não, mas eu coloco, tá, Nátia? O slide eu posso colocar, eu consigo colocar. Hoje ainda, daqui a pouco eu coloco para vocês. Eu não tô tendo acesso ainda, não. Tá, eu mando também no grupo. Tem que. Esse trabalho para respirar, gente, vai ser o quê? Essa pessoa está com dificuldade respiratória e esse trabalho para respirar é porque ou ela tem que fazer muito esforço ou então é porque ela está com a ajuda de algum equipamento para respiração, tá? Na dificuldade respiratória, a gente tem algumas causas comuns, que pode ser a asma, né? Quem está na crise asmática, por exemplo, ela fica no ataque cardíaco, porque a dor é muito intensa e geralmente no ataque cardíaco começa uma fibrilação atrial, então esse sangue não está havendo o processo correto da grande e da pequena circulação, consequentemente, esse paciente está com excesso de gás carbônico na circulação sanguínea e oxigênio, mesmo o O2, não está na quantidade adequada, tá? Exposição química também, que ocorre como se fosse esse congelamento das células no organismo por dentro. Congelamento assim, né, gente? Que é como se elas paralisassem, tá? E aí também vai fazer como se fosse quase que uma fibrilação também no organismo. Então vai ter um excesso de gases poluentes para o organismo e o oxigênio mesmo vai estar em pouca escala. Doenças pulmonares, que o paciente geralmente, quando ele está, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, quando está em crise maior, a gente, por exemplo, não pode ofertar muito oxigênio. Um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, o máximo que a gente pode ofertar para esse paciente são 4 litros de oxigênio. Por quê? Esse paciente, o pulmão dele, ele não tem todos os bronquíolos e todos os capilares funcionantes. Então, se a gente injetar muito oxigênio para esse paciente, ele vai fazer hiperventilação, ou seja, ele vai começar a guardar oxigênio, ar, para debaixo da pele. Isso vai fazer com que ocorra o efizema subcutâneo, tá? Que é quando a pessoa fica como se fosse uma esponja completamente edemaciada, e quando a gente aperta a pessoa, faz e volta, tá? Esse é um tipo de erro médico que nós consideramos, tá? Porque um paciente com uma doença pulmonar, principalmente obstrutiva, ele já é diagnosticado, além dos exames, com a avaliação física. Então, quando ocorre um tipo de efizema subcutâneo, por exemplo, num paciente desse tipo, a gente considera erro médico, porque o médico ele tem que saber a quantidade de oxigenação que a gente tem que infundir no paciente, tá? Reação alérgica também pode ocorrer, né? Uma dificuldade respiratória, porque pode ser que ocorra algum edema de glote, né? Algum edema na traqueia também, e aí isso vai diminuir a passagem de ar. Na dificuldade respiratória, os sinais e sintomas que nós temos é o aumento da frequência respiratória. Então, a pessoa, quando ela está com dificuldade respiratória, você pode reparar, se você estiver acompanhando uma pessoa que está com falta de ar, e se você ficar olhando para ela, você começa a respirar de forma errada também. Então, uma pessoa que está com uma dificuldade respiratória, ela vai aumentar a frequência respiratória, por quê? Porque ela está tentando compensar o ar que não está sendo suficiente. Então, ela vai ficar... Entenderam? O aumento do trabalho respiratório, consequentemente, por causa da frequência respiratória que está aumentada, o olhar de pânico, então a pessoa fica tentando, ela fica realmente, gente, em pânico, porque a pessoa tem a sensação que está morrendo, tá? Movimentos óbvios no peito e no abdômen e o uso do músculo do pescoço. Então, a gente vê aqui, gente, que o músculo do pescoço, ele chega a pulsar, tá? É como se ele ficasse pulando. Então, quando a pessoa, você vai ver o movimento. Então, no peito e no abdômen, você vai ver o olhar de pânico, os músculos também vão fazer regurgitamento. Por quê? Porque é uma tentativa de compensação também, tá? Da oxigenação do cérebro, pulmão e tudo. Então, a pessoa vai ficar
Vocês estão vendo como que tá o pescoço? Tá meio escuro. Gente, presta atenção. E a gente vê também um afundamento de fúrcula, que é esse daqui, ó. Vocês estão vendo? Sim. Gente, não fica rindo, não, tá? É só Não tô rindo. justamente por causa disso, tá bom? Por causa dessa falta de oxigenação que o organismo tenta compensar. Então, gente, quais são os sinais e sintomas, então, da dificuldade respiratória? Quem prestou atenção, fala rápido. Afundamento da fúrcula? Aumento da frequência respiratória, olhar de pânico, aumento do trabalho respiratório também. Isso aí, gente, isso aí. Então, se vocês identificarem alguém assim, já corre, viu? Professora, deixa eu te Oi. perguntar, como que fica a pressão? Aumenta, né? Geralmente sim, porque o organismo ele tenta compensar aquela disfunção que está ocorrendo. Então, o coração ele tem que bombear mais rápido para tentar circular aquele ar que ainda tem. Tá bom? Então, gente, quais são os cuidados na dificuldade respiratória que nós temos que ter? Então, primeira coisa, né, vai ligar 192 ou 193. A gente vai manter uma calma e uma tranquilidade. É fácil? Não, gente, mas com o tempo, né, com experiência, a gente consegue isso. Por quê? Se a gente ficar em pânico, a gente não consegue ajudar ninguém. Então, a gente vai ajudar na posição de conforto da pessoa. Uma pessoa que está com falta de ar, você vai deixar ela em decúbito dorsal? Isso, Wandel? É uma questão de que depende se tiver comprometimento da coluna? Não, aí vai depender de qual parte da coluna, né? Se for, por exemplo, da região cervical, a gente consegue também usar, a gente tem equipamentos que a gente consegue fazer com que a gente faça a mudança desse paciente. Né? Se, por exemplo, for só cervical, a gente usa um, 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 um equipamento que ao invés de ser só a prancha, a gente usa que se chama CAD. Esse equipamento, ele vai imobilizar a pessoa somente da cabeça até a coluna, até a região lombar, tá? Então, as pernas vão ficar, a gente consegue dobrar as pernas desse paciente. Mas eu falo assim, numa situação normal, tá? Sem risco de lesão, nem nada. Qual que é a posição que a gente tem que deixar esse paciente? Eu acho que é dorsal mesmo, porque vai facilitar, né, a circulação do oxigênio no corpo, não sei. Na verdade, não. A gente tem que deixar essa pessoa com a cabeceira mais elevada possível, tá? Então, a gente vai deixar essa pessoa sentada. Por quê? Quando você tá com falta de ar, aí quando você deita, é como se o oxigênio, a circulação tende a ir para todos os órgãos, inclusive os membros inferiores. Tá? E quando você está sentado, o paciente está sentado, ele consegue puxar o ar de forma mais facilitada, e esse ar tende a ficar somente nos órgãos vitais, tá bom? No caso de que não pode ofertar. Tá. No caso de doença pulmonar obstrutiva crônica, Vanessa, que é a DPOC, tá? Porque senão a gente pode infundir muita oxigenação desse paciente, a gente vai hiperventilar esse paciente. Então, a gente vai afrouxar as roupas desse paciente, tá? Geralmente, essa posição, gente, que a gente vai deixar o paciente, eu coloquei aqui, ajude com a posição de conforto. Por quê? O melhor para um paciente que está com uma falta de ar, uma dificuldade respiratória, é sentado. Mas tem gente que não aguenta ficar sentado, né? Que não pode ficar sentado por causa de algum tipo de lesão, que é o que eu já tinha falado. Então, a gente vai deixar da melhor forma possível, tá bom? Ajudar com alguma medicação. Oi. A questão de inclinado é só na questão de engasgo. É isso? Como assim? É que você tinha falado, se eu não me engano, que tem quando Colocar um deixar pouquinho mais o para paciente baixo. um pouco mais inclinado para baixo. É só na questão Só de engasgo? só na questão de engasgo. Ah, sim. Só.
E aí, gente, ajudar com a medicação e fornecer oxigênio suplementar. O que seria esse oxigênio suplementar? Catéter nasal ou máscara de macro, né? Aquela de macro. Ou então ajudar numa intubação, uma possível intubação, tá bom? Mas um paciente que está com dificuldade respiratória, a primeira coisa que a gente vai avaliar também, gente, assim que possível, né, que esse paciente estiver sendo avaliado por uma equipe, nós temos que olhar todos os sinais vitais. O que vai ser imprescindível para a equipe médica decidir e definir qual que vai ser o procedimento para melhorar a dificuldade respiratória desse paciente? Vai ser a quantidade da saturação, tá? Uma saturação abaixo de 88, de 88 para baixo, já é indicado intubação, tá? Claro que vai depender do caso. Um paciente, por exemplo, que tem DPOC, esse paciente, o máximo que ele vai chegar é a 92%, tá? Esse paciente com dificuldade respiratória da DPOC, no estado normal, ele não chega a 99%, tá? Porque ele já tem os pulmões comprometidos, então ele não vai ter todos os capilares, então ele não tem 100% de aproveitamento da oxigenação, tá bom? Então, por isso, ele também não vai conseguir fazer essa troca gasosa de forma totalmente eficaz, completa, então por isso ele também não vai ter 99%. Nem com a ajuda suplementar de oxigênio, ele vai chegar a 99%, tá? Se chegar a 99%, ele vai estar sendo hiperventilado. Num paciente normal, chega no respirador mecânico, por exemplo, chega a 100%. Nós respirando no ar ambiente, nós não chegamos a 100%, tá, gente? E aí, aqui também, eu quero mostrar para vocês a respiração de resgate, né? O que seria essa respiração de resgate? Seria o suspirar. Então, como assim suspirar? Vocês estão vendo aí nessa imagem? Esse é um dos tipos de equipamentos que nós temos para fazer a respiração do paciente de resgate, que eu tinha falado com vocês, que parece que é só uma parte do ambu, que é só a parte da máscara do ambu. Então, ela tem tipo um pininho que não tem contato nenhum da boca do socorrista com o paciente. E nem vai secreção do socorrista. Ali ele está soprando diretamente, a socorrista está soprando diretamente, mas não vai nenhum tipo de secreção para o paciente, tá? Então, ali vocês podem olhar que ela está fazendo a manobra de chin lift, porque vocês estão vendo que a abertura está completamente, as vias aéreas estão completamente abertas, né? Está totalmente estendido, né? A traqueia, o pescoço ali. E aí a gente vai suspirar. Primeiro você vai suspirar e depois você vai jogar o ar no paciente. E aí eu coloquei para vocês aqui uma frequência para a criança e para o adulto. Uma vez a cada de 3 a 5 segundos para a criança. Por quê, gente? Porque é aquilo que eu falei com vocês. No ambu, quando a gente vai ambusar um paciente, a gente não faz assim, não. Né? A gente tem que fazer de forma ordenada. 1, 2. Então, vai ser de 3 a 5 segundos para a criança. Não é isso que eu coloquei ali? Para o adulto, de 5 a 6 segundos. Opa, desculpa aí. Peraí. De 5 a 6 segundos. Então, só que no ambu, você está só apertando o ar. Ali, naquela máscara, a gente está suspirando com um aparelhinho. Então, a gente suspira e joga. O que a gente tem que avaliar? Como que a gente vai saber se está sendo eficaz esse tipo de respiração ou não? A gente tem que ver o tórax do paciente subir, tá? A gente tem que ver subir. Porque quando está subindo, a gente está vendo que o ar está chegando lá no pulmão onde deveria. Tá entendido, gente? Sim. Beleza. Na respiração de resgate também, nós temos o dispositivo de barreira na boca, né? E aí, que eu tinha até comentado com vocês, que impede o contato direto, que a gente pode colocar uma folha branca com um buraco, uma válvula. Gente, isso não é indicado mais, tá? Eu trouxe para vocês porque é uma prática antiga,
tá? Isso já não existe mais, porque foi constatado que isso também traz risco, tanto para o socorrista quanto para o paciente, tá? Porque ainda assim tem risco de contaminação pelas secreções. Então, gente, portanto, também o que que eles preconizam? Tanto que foi, através dos estudos, foi preconizado que o mais importante antes da respiração vai ser a circulação. Né? Então, se você não tem um equipamento que você possa ofertar oxigênio para esse paciente, você vai somente preocupar em fazer uma boa, uma RCP de qualidade, tá bom? E aí, nós temos também o tipo de máscara na boca, que é aquela que cobre o nariz e a boca com uma única válvula, que é essa daqui que eu mostrei para vocês. E nós temos a máscara de válvula, né? Que é com, com o que geralmente a gente usa 2 socorristas, que é o ideal, mas que a gente consegue fazer com uma pessoa também, que é a máscara, que é o ambu, tá? A máscara de válvula é essa justamente porque só da gente apertar o balão já consegue insuflar oxigênio para o paciente. Como que deve ser esse fornecimento de respiração de resgate? Então, a gente primeiro vai posicionar a pessoa, né? Então, a gente vai fazer com que essa via aérea esteja completamente aberta ou parcialmente, dependendo do caso, que a gente vai usar, como eu já falei, ou a chin lift ou a jaw thrust, né? A gente tem que olhar, ouvir e sentir. Então, a gente vai abaixar, né, o nosso rosto mais ou menos na altura do rosto da pessoa. Ao mesmo tempo que você está lá com o dedo indicador e o médio na carótida, você também está sentindo, porque você está sentindo se ele está respirando ou não, e você está olhando os movimentos torácicos e abdominais do paciente. Então, a gente vai oferecer essa respiração para esse paciente. E vai continuar observando o peito. Por quê? Para a respiração de resgate, ela só vai ser eficaz para o paciente se tiver a subida do tórax. Se tiver subindo o tórax, a gente vai continuar essa respiração de resgate até que o socorro imediato chegue. Entenderam? Gente. Entendemos. Gente, tem alguma dúvida? Até agora não, tá tranquilo. Tá. Essa é a matéria. Eu também não vou dar exercício hoje, tá? Porque eu sei que hoje tá todo mundo um pouco ocupado só por causa da data. Então, hoje eu não quis passar exercício para vocês. Semana que vem vocês vão ter exercício, tá? Lembrando que as aulas vão estar no AVA a partir de amanhã. Quem não tiver acesso, pode entrar lá no meu canal no YouTube. E graças a Deus não vai ter exercícios, né? E qualquer coisa, gente, pode também entrar no fórum de dúvidas, tá bom? Os slides eu vou postar no AVA agora e eu vou ver se eu mando também para o Oberdan para postarem no grupo. Beleza? Beleza. Gente, se não tem mais nenhuma dúvida, então até semana que vem. Professora, Oi, pode falar. tem como você postar os de semana que vem de uma vez? Porque aí quando a gente for ter aula, a gente já tá com a matéria. Ah, tá, eu pronta posso pra gente estudar. eu posso postar antes para vocês. Ah, então Hoje tá. não, hoje eu não consigo postar, eu não tô com ele totalmente montado não, porque igual eu falei com vocês, eu tô tendo que remontar as minhas aulas, porque as minhas aulas de primeiro socorro são práticas, né? E aí eu tô tendo que Então, até um dia remontar. antes, assim, da aula, tipo na quinta-feira, a Tá. senhora mandar pra Uhum. gente, acho que ainda dá. Aí quem Beleza, tiver que copiar, já copia ou tira cópia. tranquilo. Eu vou Porque no fazer dia isso da aula sim. fica mais fácil. Beleza, eu vou fazer isso sim, tá? Gente, fiquem com Deus. Bom fim de semana para todo mundo, tá? Qualquer coisa, só chamar. Pra você também.